Olá, meu nome é Julia Galvani. Esta é mais uma entrevista do quadro UNASP 40 anos. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Aline Alfieri. Aline, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito bem, então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Aline aqui no UNASP. Então eu queria começar perguntando a você um pouquinho das suas origens. Onde e quando você nasceu, quem foram seus pais? Eu nasci no interior de Goiás, numa cidadezinha bem pequena chamada Séries. Os meus pais são também de lá, né, do interior. E eles sempre foram pessoas dedicadas à igreja, né? O nome do meu pai é Vado, da minha mãe é Cedília. E eu me tornei adventista com 4 aninhos. Foi quando eles conheceram a mensagem, né? Se batizaram, eu tinha 4 anos. E desde então, todos nós trabalhamos para a igreja e nos dedicamos ao evangelismo e ao progresso da mensagem do Advento. Muito bem. Teve algum momento marcante na sua infância, na sua adolescência, que a ajudou a também seguir esse caminho, né, de Cristo? Você estudou em escolas adventistas? Na verdade, não. Na verdade, até o meu ensino médio, eu não estudava em escola adventista porque na cidade onde eu morava não tinha escola adventista, né? Como eu disse, era uma cidade pequena. Mas os meus pais sempre foram muito envolvidos com a obra, né? Então, meu pai gostava muito de construir igreja, então ele se envolvia muito com essa questão de construir igreja e sempre trabalhou muito para a igreja. Então, desde muito pequenininha, eu era professora de escola sabatina. Ajudávamos na época no chamado JAs, né? Nós tínhamos os clubes de jovens, os conjuntos, então eu sempre estive muito envolvida com as atividades da igreja. Desbravadores, até porque naquela época nós não tínhamos aventureiros ainda, mas nós estávamos sempre muito envolvidos nas atividades da igreja. Meu pai sempre tinha essa preocupação em relação a mim e meu irmão, que nós tivéssemos alguma atividade na igreja para estarmos envolvidos mesmo na questão de termos uma atividade para estarmos mais ligados e mais focados nessa questão religiosa. E aí, quando eu fui para o ensino médio, foi quando eles me mandaram para o internato. Então, foi a primeira vez que eu fui para o internato, foi a primeira vez que eu estudei numa escola adventista. Foi o meu primeiro ano de ensino médio. Certo. Foi aonde? Foi no IAN. Eu estudei no IAN, na Bahia. Hoje é a FADBA, né? Mas naquela época ainda era o IAN. Eu fiz meu primeiro ano lá. E depois eu voltei para Goiás e estudei um ano no IABC também. E aí, o meu último ano de ensino médio, eu saí da escola adventista novamente, estudei numa escola em Goiânia e só retornei à escola adventista quando eu vim para cá para fazer faculdade realmente. Certo. Então, Aline, como começa a sua história com o UNASP? A minha história com o UNASP começa meio por acaso. Eu estava de viagem e resolvi fazer processo seletivo, ainda lá no Campo São Paulo, né, na capital. E os meus pais meio que, não, você tem que fazer processo seletivo, orientados por uns amigos, tal. Eu, na verdade, não conhecia muito bem o UNASP até essa situação. E eu fiz processo seletivo. Mas eu não imaginava que o curso que eu estava escolhendo fosse para o campus de Engenheiro Coelho. Até então, nem sabia que Engenheiro Coelho existia. E aí eu fiz o processo seletivo, passei e de certa forma eles determinaram que eu deveria cursar, né, que eu deveria vir para cá. Aí foi quando em 97 eu vim para a UNASP Engenheiro Coelho para fazer a faculdade de letras. Certo. Como era o campus quando você chegou aqui? Era muito desafiador? Era, pelas histórias que a gente escuta, já não era mais tão, mas ainda era muito desafiador, ainda era tudo uma fazenda, estrada de chão, né? Tinha muita lama, disso eu me lembro bem, tinha muita lama. E é um campus afastado, né? Hoje não mais, porque as cidades já estão bem próximas a nós aqui, a gente já tem muitos recursos, mas naquela época
tudo era fora daqui, né? Tudo que se precisava, tudo, as necessidades eram todas buscadas fora daqui. Então, ainda eu me lembro bem que nós ainda na chegada nós resgatamos um carro de professor que estava atolado na estrada. Meu pai, a gente estava numa caminhonete e o meu pai veio puxando, né, guinchando esse carro, porque era essa a rotina. Os carros atolavam, o colégio tinha um trator que ficava, né, meio que à disposição para isso, eu me lembro disso também. E nós não tínhamos essas estradas pavimentadas, essa portaria bonita como é hoje, esse acesso facilitado. Era realmente bem desafiador chegar aqui. Certo. E quando você chegou aqui, por quem você foi recebida? Então, eu cheguei aqui num domingo de manhã, chovia bastante, eu me lembro disso. E a primeira pessoa que nós tivemos contato, que foi ali no prédio administrativo, nós fomos encaminhados para ali, que ainda era lá onde hoje funciona a Escola de Artes, né, o conservatório ali, foi pela professora Ruth. Estava ela e o pastor Boger, eles estavam lá no domingo de manhã e nos receberam. E eu literalmente era aquele tipo de aluna que ele chamava aluno paraquedista, né, que chegou aqui do nada, sem saber o que ia acontecer, como fazer. Eu e meu pai, bem paraquedista eu fui mesmo. E eu não queria ficar e ele queria que eu ficasse. E acho que naquele momento nós conversamos um pouco ali com a professora Ruth Boger ali na recepção. E naquele momento o pastor Boger acho que ouviu a situação, né, da dificuldade, eu tentando convencer meu pai de me levar embora, que eu realmente não queria ficar. E aí eu me lembro que o pastor Boger saiu da sala dele e veio conversar com a gente. E foi uma conversa que, de certa forma, me marcou até hoje, porque ele falou: fica tranquila, menina, ele me chamou de menina na época, porque aqui é o seu lugar. É aqui que você tem que ficar, é aqui que você tem que estudar, porque aqui você vai ter um bom futuro. Então é aqui que você tem que ficar. Na época eu não gostei muito, né, porque ele reforçou o que meu pai queria, mas aquilo depois, avaliando e hoje vendo por tudo que eu já passei, por todos os momentos, foi uma coisa que me marcou muito. Com certeza. Né? Você chegou aqui em que ano? Eu cheguei aqui em janeiro de 1997. Na verdade, finalzinho de janeiro, porque as aulas praticamente já estavam começando ali, então já era final de janeiro para começo de fevereiro. Uhum. Eu me lembro que eu já estava até um pouco atrasada, então... Certo. E como que era a vida de um aluno interno aqui no colégio? Era muito diferente? Tinha uniforme, tinha muitas regras? Tinham muitas regras, muitas, e a gente tinha uniforme na faculdade, né? Engraçado isso. Na época, o NASP ainda não era centro universitário, então nós tínhamos a FAED, né? Que era a faculdade, o núcleo das faculdades de educação. Então, o pessoal da pedagogia, letras, que era o curso que eu faria, nós usávamos um uniforme, que era chamado uniforme azul FAED. Era bem interessante. Então, nós tínhamos a saia azul e a parte de cima branca. Eu lembro que o pessoal da teologia usava marrom e branco, né? Então, a gente já sabia quem era da teologia, porque eles tinham um uniforme diferente do nosso. E nós tínhamos que vir uniformizados para as aulas. E o internato tinha várias regras, né? A gente não podia ter muita aproximação, a maioria dos ambientes eram separados, os meninos das meninas, né? Os rapazes das moças. E inclusive na refeitório, igreja, era sempre tudo uns de um lado e os outros do outro lado. A gente não podia se misturar e ter nenhum tipo de contato muito próximo. Até para conversar a gente tinha que manter uma certa distância. E eu lembro que era engraçado porque a gente tinha os monitores, né, os guardinhas que a gente chamava, espalhados pelo campus. Então eles literalmente ficavam para vigiar os alunos do internato. E isso era bem interessante. Certo. E ainda como aluna, você começou a trabalhar aqui? Sim, eu fui aluna bolsista aqui. Eu trabalhei num projeto que a gente tinha das meninas trabalharem no jardim.
Então eu trabalhei um bom tempo, né, no jardim aqui, principalmente nesse ano que eu cheguei. Como eu cheguei de paraquedas, né, eu fui encaminhada para esse novo projeto. Então nós éramos várias moças que trabalhávamos ali no departamento, ligados ao departamento da agricultura, e nós cuidávamos do jardim do campus, né, e aí a gente ficava transitando pelo campus e nós éramos as responsáveis em deixar o campus mais bonito em questão de paisagismo, de jardim mesmo. E foi um período de experiência muito interessante, né? Porque não existia antes, então o pessoal ficava assim, nossa, as meninas no jardim, né? Tudo foi bem interessante. E aí logo depois eu fui chamada para trabalhar aqui no Centro de Comunicações, né? A gente tinha aqui um movimento, até porque algumas atividades eram monitoradas aqui, a gente não tinha telefone no campus, né? Então o telefone era as ligações, todo mundo vinha para fazer as ligações aqui. Então a gente ali da recepção, a gente controlava as ligações telefônicas, então a gente cronometrava, ouvia as ligações de todo mundo, era uma coisa assim bem interessante, né? Então a gente concentrava ali. Inclusive eu conheci o meu esposo numa situação dessas, ele veio para fazer uma ligação, foi a primeira vez que eu vi o meu esposo e eu fiz a ligação para ele e foi assim uma situação bem engraçada, foi o primeiro contato que a gente teve. E daí depois começaram a surgir os ramais, né? Então ficou um pouco mais fácil. A gente tinha as cabines telefônicas e aí a coisa ficou mais moderna, digamos assim, né? Mas a princípio nós coordenávamos toda essa questão de correspondência. Tivemos o primeiro equipamento de fax aqui, que era uma coisa assim extraordinária, né? As comunicações. E aí era tudo controlado aqui no Centro de Comunicações. Logo depois, ainda como aluna, eu fui chamada para trabalhar com o professor Daniel Bahia, que nessa época já estava acumulando as funções de diretor acadêmico e diretor-geral do campus. O professor Admir Arraes, que era o diretor acadêmico, tinha falecido, né? Tinha recém-falecido, e ele acumulou essas duas funções. E aí eu vim trabalhar com ele e com a professora Ângela Arraes. Certo. Nessa época, você presenciou a abertura de cursos? Quais os desafios vocês passaram nesse processo? Naquele período, nós tínhamos a dificuldade de funcionários mesmo, né? De trazer professores, docentes. A maioria dos docentes ainda vinham de fora, porque o pessoal não queria morar aqui. Era uma situação, né? Era distante, era difícil. Então era difícil você trazer as pessoas para morarem aqui. Então alguns professores vinham de fora. Eu lembro bem da implantação do curso de Engenharia Civil, que naquela época, inclusive, os cursos, a gente não tinha aula noturno, né? Eram só manhã e tarde. O meu curso, inclusive, eu fiz a faculdade no período da tarde. Então, nós não tínhamos a instituição funcionando academicamente, claro, porque nós tínhamos os residentes no período da noite. Mas aí eu lembro bem da implantação do curso de Engenharia Civil. Foi um curso que começou com muitas dificuldades, pouquíssimos alunos, né? Existia-se a dificuldade da implantação em si, dos laboratórios, dos recursos, e isso foi construído ali pouco a pouco, né? Nós tínhamos os cursos oficiais base, como eu disse, de FAED, que era teologia, que eram cursos fortes, o curso de pedagogia, que era um curso muito forte, tínhamos o curso de letra, logo em seguida surgiu-se o curso de administração, aí depois veio ciências contábeis, né, que eram cursos mais afins. Mas o que eu me lembro mesmo das discussões, das dificuldades de implantação foi em relação ao curso de Engenharia Civil. Foi um curso bem assim, discutido, foi um curso bem difícil, de uma implantação bem difícil. Certo. E deu certo. E depois que você se formou, você continuou trabalhando como secretária? Você foi contratada? Isso, eu me formei em dezembro de 2000 e logo em seguida já fui contratada como... Eu já trabalhava, né, já atuava como aluna bolsista nessa área administrativa,
Mas assim que eu me formei, em dezembro de 2000, eu já fui contratada como funcionária do NASP. Certo. Aí você ficou por aqui em Engenheiro Coelho por quanto tempo? E você também teve uma passagem por São Paulo? Tive. Eu trabalhei aqui em Engenheiro Coelho até o ano de 2003, quando foi no ano de janeiro de 2004. Na verdade, eu me tornei obreira ainda solteira, né? O meu esposo não trabalhava, eu me casei nesse período e o meu esposo não trabalhava na instituição. E aí, depois que nós nos casamos, em janeiro de 2004, nós fomos convidados a trabalhar no Campus São Paulo. Então, ele foi trabalhar na faculdade de fisioterapia, ele é fisioterapeuta, e eu continuei trabalhando na área administrativa. Certo. Então, lá eu era secretária do professor Ednor Gruber. Quando nós chegamos, eu passei a ser secretária do professor Ednor Gruber, que era o diretor administrativo do campus. Certo. E aí, quando você entrou na área da secretaria acadêmica, lá em São Paulo? Então, quando nós nos mudamos, eu sempre tinha trabalhado na área administrativa, né? E eu trabalhei um período curto na secretaria, voltei para a área administrativa, mas quando o meu primeiro filho nasceu, eu retornei para a secretaria por uma questão de logística de horário de trabalho. Então eu deixei a área administrativa e fui trabalhar na Secretaria Acadêmica do Campus São Paulo. E aí, quando eu voltei, eu trabalhava manhã e noite para ficar com o bebê às tardes, né? Durante o período da tarde. E aí, de lá pra cá, nunca mais saí da Secretaria Acadêmica, né? Certo. Então, quando foi no ano de 2012, o professor Dalton Reis se aposentou, que era o secretário do campus, né? Secretário acadêmico do campus naquela época. E aí, quando o professor Dalton Reis se aposentou, eu assumi a gestão da Secretaria Acadêmica do Campus São Paulo. Certo. E enquanto secretária acadêmica ali no Campus São Paulo, você presenciou a evolução dos processos? Houve algum tipo de informatização? O que você viu assim de mudanças que foram positivas, que ajudaram a melhorar os processos? Sim, nós já trabalhávamos bastante nessa questão da integração, né? Na tentativa de unificar os processos dentro da instituição. E eu trabalhava como assistente, dando uma certa assessoria acadêmica, né, para a implantação do sistema acadêmico de secretaria, no caso. E nós já naquela época tentávamos implantar um sistema que facilitasse esse processo de integração, né, que melhorasse os processos da instituição, melhorasse a nossa forma de trabalhar, fôssemos mais eficientes. E desde aquela época nós já trabalhávamos com essa logística de tentar alinhar processos e melhorar as nossas ferramentas tecnológicas. Certo. E depois, quando que você voltou aqui para Engenheiro Coelho? Eu fui chamada de volta para Engenheiro Coelho em meio à pandemia. Nós começamos em 2021, né, o processo de integração. Então, em 2021, acho que meados de 2021, eu recebi de volta o chamado aqui para a reitoria para continuar cuidando desse processo de mudança tecnológica. O NASP comprou um novo sistema, né, acadêmico, financeiro, um sistema que viesse a integrar, né, porque até então nós não trabalhávamos de forma integrada entre os departamentos. Nós tínhamos um sistema, mas ele não se conversava. E aí, com a compra desse novo sistema, nós passamos a trabalhar de uma forma unificada, literalmente integrada. Então, hoje o que a Secretaria Acadêmica faz, conversa com o financeiro da escola, que conversa com a contabilidade, e aí os nossos processos, eles são mais rápidos e mais eficientes por causa disso. Isso a nível Tricamp? Isso a nível Tricamp. Na verdade, a nível das 4 unidades, né? Porque a gente colocou o EAD também dentro desse sistema. Certo. Então, apesar de não ser um campus físico, a gente tem toda a logística do EAD que também funciona dentro desse sistema. Então, hoje nós temos a secretaria de forma geral, né? Nós temos um núcleo só de secretaria, nós não temos mais uma secretaria acadêmica em cada campus, em cada unidade.
E aí a secretaria hoje atende de uma forma geral. Então nós temos uma equipe única de secretaria acadêmica que atende às necessidades e os processos de forma unificada e uniformizada para as 4 unidades: Engenheiro Coelho, Hortolândia, São Paulo e EAD. E quando que surgiu essa necessidade de integração? Foi um projeto da Igreja Mundial? Na verdade, assim, foi uma necessidade institucional. Em termos de exigências nacionais, digamos assim, de Ministério da Educação, nós sempre atendemos bem, mas eu me lembro bem que houve uma recomendação da AAA, né, que é a comissão de avaliação da Conferência Geral, para que existisse essa unificação, para que o NASP trabalhasse como uma instituição única, porque até então nós éramos o NASP, mas cada unidade tinha o seu processo, a sua autonomia, né, o seu jeito de fazer. Então existiu-se essa recomendação da avaliação institucional denominacional da Conferência Geral, para que o NASP fosse uma instituição única, unificada em seus processos e em seus atendimentos, na sua forma de trabalhar. Porque até então nós tínhamos a mesma visão, a mesma missão, unificados, mas processos e desenvolvimentos operacionais totalmente diferentes. Certo. Aline, eu imagino que ao longo desses anos de trabalho aqui no NASP, você tenha presenciado muitos momentos pioneiros importantes para a instituição, né? Um deles foi quando, em 99, a instituição se tornou um centro universitário. Poderia nos contar um pouquinho sobre como aconteceu? É verdade, eu presenciei muitos bons momentos de transição. Em 99, quando nós recebemos, né, a autorização para nos tornarmos centro universitário, nós passaríamos de faculdades isoladas para centro universitário. Então, sim, eu participei dessa transição do NASP faculdade para credenciado como centro universitário. Isso foi em 1999. Eu já trabalhava aqui, né? Não era funcionária ainda, mas ainda como eu trabalhava ligada ali à administração, tudo, eu participei da cerimônia de posse do professor Neville Gorski como reitor do centro universitário. Então eu meio que fui a mestre de cerimônias ali da cerimônia, eu lembro bem, foi ali no Auditório Central. E aí, naquele momento, ele recebeu, né, o capelo de reitor do centro universitário. E foi um momento, assim, marcante, porque foi um divisor de águas na instituição, né? Nós deixávamos de ser faculdade para termos a autonomia de centro universitário. Então, a partir dali, foi quando surgiram a abertura de vários outros cursos, onde nós pudemos melhorar a estrutura administrativa do NASP, né, para alinhar a estrutura de centro universitário. Então foi um marco foi um divisor de águas realmente, porque ali a instituição passou a ter uma autonomia. Então foi quando começaram a surgir a abertura de vários outros cursos, de várias outras possibilidades que até então nós não tínhamos, né? Então eu participei sim desse momento, foi um momento muito emocionante. Certo. Ao longo do seu tempo aqui no NASP, imagino que você tenha visto muitas estruturas aqui sendo construídas. Você se lembra de alguma delas em especial, por exemplo, a igreja? Lembro bem. A construção do templo foi uma construção muito esperada, muito almejada, né? Porque até então nós congregávamos lá no Auditório Central. E a estrutura já estava pequena para atender, porque aí a instituição já tinha crescido bastante, o internato já estava cheio, a comunidade, várias pessoas, inclusive pessoas, nessa época já começaram, pessoas que não estavam diretamente ligadas à instituição, já vinham morar próximo à instituição, porque daí já tinha-se aquela percepção de que o melhor era estar no interior. Então, da mesma forma que acontece hoje, as pessoas vinham morar aqui na região para os filhos estudarem aqui, né, uma boa estrutura escolar, e também para ter essa convivência congregacional.
E o auditório começou a ficar pequeno, bem pequeno. Eu lembro que nós tínhamos várias sessões de culto, como ainda temos hoje, mas naquela época, e aí não tinha mais espaço. Então nós almejávamos muito pelo término da construção do nosso templo e nós acompanhávamos isso. Eu lembro que tínhamos um contador ali na frente da igreja, acompanhávamos isso dia a dia, os números mudavam e enfim chegou o grande dia de nós entrarmos na igreja. E para mim esse dia foi um dia muito emocionante, porque eu me lembro bem de como foi feito. A igreja, na verdade, não estava finalizada, não estava com todo o seu acabamento linda como ela é hoje, né? Mas quando nós recebemos a notícia de que já era possível congregar ali, naquele edifício, nós fomos conduzidos. Foi um momento, assim, muito emocionante. Eu me lembro disso com emoção, porque nós fomos conduzidos pelo pastor, enquanto nós tínhamos... Nessa época, inclusive, o Fábio nem era meu esposo e ele tocava, eu me lembro bem, eu não lembro quem era a terceira pessoa, mas eu lembro do professor Vandir Schaeffer e o Fábio, e eu me lembro que tinha mais alguém, mas eu não vou me recordar agora. E eles estavam no telhado da igreja e eles tocavam trompete e chamavam os membros, a congregação, né? Nós cantávamos aquele hino "Ó, vem a igreja comigo", enquanto eles tocavam lá do telhado. Então foi assim, uma emoção muito grande. A gente, aquele cortejo, né, congregacional ali, entrando pelas portas da igreja, que nós tanto almejávamos esse momento, e eles no telhado da igreja tocando trompete e chamando a congregação. Eu me lembro que foi bem emocionante isso. Que lindo, imagino que sim. Aline, teve algum momento na sua carreira profissional que tenha sido especialmente desafiadora? Sim, os desafios sempre existem, né? Como eu disse agora, eu tive muitos momentos emocionantes, muito marcantes, muito emocionantes no NASP. Aqui eu construí a minha vida profissional, eu construí a minha família, porque eu conheci o meu esposo, eu tive os meus filhos, mas nós também tivemos muitos desafios. Entre todos os desafios, eu nem considero essa questão das mudanças, né, de ir e vir. Eu acho que o maior desafio foi um desafio mais recente que eu enfrentei, que foi assumir essa responsabilidade que confiaram a mim de tratar dessa transição tecnológica que nós tivemos, como eu comentei há pouco, né, de mudança de sistema tecnológico. Mas eu acho que o grande desafio não é nem a mudança tecnológica. Eu acho que o grande desafio foi a mudança de postura da instituição, Júlia, porque foi necessário começar a enxergar o NASP com outros olhos e fazer com que o NASP fosse visto com outros olhos. E essa mudança de processos, essa mudança de cultura, mexe muito, né, com as pessoas, mexe com a própria instituição. Tornar a instituição mais tecnológica, mais moderna, mais produtiva, de certa forma foi muito desafiador. Tem sido muito desafiador, né? Nós já tivemos muitas vitórias, graças a Deus alcançamos muitas vitórias, mas eu acho que foi o momento mais desafiador da minha permanência no NASP, tem sido essa transição da instituição para o que ela está se tornando hoje. Certo. Agora a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista e eu queria fazer uma pergunta especial para você. O que o NASP representa na sua vida? Como impactou você? Nossa, de todas as formas o NASP me impactou, né? Como eu já citei aqui em algumas respostas, desde o momento em que eu fui recebida, pela forma como eu fui recebida, não sei, assim, as palavras, pelas mãos do pastor Boger, que era uma pessoa que eu nem imaginava quem fosse, né?
e ele colocou no meu coração a certeza de que eu deveria estar aqui. Então, de todas as formas possíveis na minha vida, o NASP está presente. Aqui eu amadureci, né? Cheguei aqui menina, então aqui eu amadureci como mulher. Eu tive a minha formação profissional toda construída aqui. Aqui eu decidi servir a obra de Deus, sendo uma missionária, sendo uma obreira. Neste lugar eu constituí a minha família, que é hoje a coisa mais importante que eu tenho. Então eu conheci o meu esposo, eu tive os meus filhos cresceram dentro do ambiente do NASP, né? Dentro de um campus ou outro. E de forma completa. Hoje não tem nenhum aspecto da minha vida em que o NASP não esteja envolvido, em que o NASP não tenha participado, tenha sido relevante e tenha sido importante. Não existe mais hoje como separar a vida da Aline e do NASP. As coisas meio que se tornaram um só já. Aline, muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho dessa história aqui, do seu testemunho. E é muito bonito a gente ver como Deus vai guiando mesmo as pessoas, né, ao longo da sua vida e transformando e abençoando e usando, né? E eu desejo que Deus continue abençoando a você e a sua família. Amém. Eu agradeço muito o convite. É sempre uma alegria falar de tudo isso, relembrar tudo isso, né? Mesmo de coisas que tem tanto tempo já, mas para mim é sempre uma alegria. Eu sou muito feliz no NASP e agradeço muito a Deus por todas as oportunidades que Ele me proporcionou aqui nessa instituição.